Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos agora num tempo de silêncio. Vamos silenciar nossa mente, nosso coração, inclinar a nossa cabeça e rezar, pedindo que o Espírito Santo venha em socorro nosso, nos ajudar a compreender tudo o que essa palavra de Deus hoje nos fala. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos acompanhando a leitura do Evangelho de Marcos nesses domingos. Domingo passado nós ouvimos Jesus falar sobre o reino de Deus no mistério das coisas que a gente não vê, escondido, como a semente espalhada, como a menor semente da terra, a semente de mostarda. Nós semeamos, mas Deus garante o crescimento, garante o fruto, e sobra espaço até para os passarinhos fazerem ninhos e se abrigarem debaixo da sombra da mostarda. Domingo passado, nós estávamos no capítulo 4 de Marcos, versículo 26 até o 34. E o versículo 34 dizia assim: e Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Então, domingo passado ele ensinou, agora hoje ele vai ficar sozinho com os discípulos para explicar a parábola. Tomem comigo o seu folheto aí, o Evangelho. Vamos continuar o aprofundamento desse mistério tão grande que a Eucaristia nos possibilita participar. Viver em Cristo. O número 9 do seu folheto. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Naquele dia, ao cair da tarde,
Quando a gente vê isso nos evangelhos, naquele dia ao cair da tarde, no início daquele dia, no primeiro dia, no segundo dia da semana, isso não é uma informação aleatória, não. Aqui tem um significado profundo. Significa que Jesus, lá naquela cena de domingo atrasado, em que os discípulos com Jesus não podiam nem comer, lembra? Ainda estamos naquele dia que eles não podiam nem comer. A família queria prender Jesus porque achava que ele estava louco. Os mestres da lei vieram de Jerusalém e falavam que ele estava possuído por Belzebu, lembra? E Jesus escapuliu de todo mundo e foi para a beira do mar ensinar e realizar os milagres. Ele passou o dia inteirinho ensinando e acolhendo a multidão. Então foi um dia exaustivo, pesado de serviço. Então naquele dia ao cair da tarde, leia comigo, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Continua. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Então, um dia pesado, uma comitiva grande de serviços, Jesus com os discípulos na barca, havia ainda outras barcas com ele. Jesus agora está incorporando um grupo grande de gente seguindo a ele. Jesus está lá na beira do mar, ensinando o dia inteirinho com as parábolas, e diz aos discípulos: vamos para a outra margem. De vez em quando, a gente precisa escutar Jesus falar isso para nós. Vamos para a outra margem. Na fé, nós precisamos aprender a escutar Jesus chamar a gente: vamos caminhar mais um pouco, vamos atravessar para o outro lado, vamos mudar de lugar, para a gente mudar o nosso olhar, a nossa compreensão sobre as coisas. Sabe, irmãs e irmãos, a coisa mais difícil que tem às vezes é convencer um cristão de que ele precisa ter coragem de atravessar para outra margem. Nós nos instalamos, nós fincamos nossa estaca, armamos nossa barraca num lugar e a gente teima e embirra ali e a gente não quer sair. Seja na vida espiritual, na vida profissional, na vida afetiva, na vida emocional, tantas dimensões da nossa vida que nós precisamos aprender a ouvir Jesus dizer assim: vamos para outra margem. Vocês pais e mães sabem o quanto é difícil quando um filho instala numa posição na vida e todo mundo fala: essa pessoa precisa avançar na vida, essa pessoa precisa sair de onde está, pessoa precisa crescer. Todo mundo fala, todo mundo recomenda, você fala, você reza, você faz novena e a pessoa não quer sair de onde está. Isso existe em nosso meio? Sair de onde está, ir para outra margem. Até padre, a gente no serviço da igreja, às vezes a gente fica e vê algumas pessoas com a possibilidade enorme de colaborar nas coisas da igreja. A gente fala: olha, precisava de você sair daqui para ir para ali. A pessoa fala: não, ou eu fico na igreja fazendo isso aqui, ou eu não faço mais nada, mas dessa margem eu não saio. Por que nós precisamos atravessar com Jesus para outra margem? Exatamente para que a gente permita ficar com Ele e conhecer mais profundamente quem Ele é. Quem não aceita o convite de Jesus, o comando de Jesus, não mais o comando das minhas convicções, dos meus traumas, das minhas alegrias, das minhas tristezas, dos meus desafetos ou dos meus apegos aqui onde eu estou instalado, arraigado, trançado nas coisas aqui. Vamos para outra margem.
eles foram. Eles poderiam, nessa cena, ter dito: Jesus está caçando encrenca. Olha o que acontece, vamos ver? Versículo 37. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava. Eles estão aqui no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar de água doce, que os estudiosos nem chamam de mar, chamam de lago. Ele tem mais ou menos 24 quilômetros de comprimento e 12, 13 quilômetros de largura. Não é tão pequeno assim, né? É um laguinho bom. Com as condições de navegação daquela época, das barcas, um barco dentro desse lago, esse lago, do lado do nascer do sol, é um deserto enorme, montanhoso. Do lado do pôr do sol tem as montanhas da Samaria, e do lado de lá o mar Mediterrâneo, que traz ventanias fortíssimas. De uma hora para outra vem ventanias fortes, sobe a montanha e entra naquele lago. Esse lago está a quase 300 metros abaixo do nível do mar. Então a ventania que desce as montanhas, seja que vem do deserto ou seja que vem do grande mar Mediterrâneo, desce aquela montanha e provoca um pampeiro com as barcas daquele tempo. Eles estavam na beira da terra, na beira do mar, em terra. Jesus fala: vamos atravessar, vamos para o outro lado. De repente começa a soprar uma ventania muito forte. As ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. E cadê Jesus? Versículo 38, peguem comigo. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Aqui, tem algum pescador aqui que de vez em quando vai para o Paraguai pescar? Tem? Todo mundo morre de medo de falar que é pescador. Tem ninguém aqui que gosta de pescar? Que horror, só eu? Tem nenhum pescador? Ah, apareceu uma corajosa ali. Ali tem outro pescador, aqui tem outro pescador. Então, quando a gente entra na canoa, quem fica na parte de trás? O motorista, não é? Que na linguagem do comandante da barca é o timoneiro, não é? Que ficava sentado na barca, controlando aquele, como chama? O remo. Não, o remo não. O remo são os que ficam do lado. Quem fica na parte de trás, os barcos grandes têm aquela tábua gigantesca lá dentro. Não é remo não, gente. Leme. Obrigado, leme. O leme, que é uma tábua grandona, que hoje nos barcos a motor é a hélice do motor com uma pequena lingueta assim, não é? Então, quem fica lá decide a direção para onde o barco vai, não é isso? Se puxa para a direita ou para a esquerda, decide a direção do barco. Jesus está na almofadinha, que quem fica segurando o leme, sentava naquela almofada, porque ficava horas e horas, segurando o leme, com uma mão ou com outra mão, e Jesus, ao invés de conduzir a barca, sentado no travesseiro, ele faz o quê? Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Puxando a paia. Jesus está dormindo. Que coisa mais grave. O timoneiro que cuida do leme deveria estar conduzindo a barca, e ele está dormindo.
A almofada que ele deveria usar para sentar, para trabalhar mais confortavelmente, para não arrumar desculpa, que está ruim ficar sentado naquele banco, segurando o leme, ele fez dela travesseiro, ele dorme. Por que Jesus está dormindo? Jesus está, desde o amanhecer, tem 3 domingos que nós estamos com esse dia cumprido de Jesus. Os parentes correndo atrás dele, querendo prendê-lo, falando que ele estava doido, lembra? Os mestres da lei falando que ele estava com Beelzebul. A multidão querendo ouvir. A família de Jesus querendo entrar e conversar com ele. Então, estava uma confusão tão grande e uma multidão querendo ouvir Jesus, querendo falar com Jesus, querendo um milagre de Jesus. Jesus estava exausto. Por que é que Jesus se dá o direito de dormir? Porque há 4 domingos atrás, 3 domingos atrás, lembra que eu falei que Jesus, antes de começar a pregar, ele subiu para um monte, passou a noite em oração e lá instituiu a igreja, os 12 apóstolos, lembra disso? Certeza? Por que Jesus está dormindo? Porque ele fundou a igreja, ele está com a hierarquia da igreja dentro do barco, ele já fundou a igreja, ele já delegou funções. Pedro, Tiago e João, André, Tomé, Filipe, era a turma que deveria estar cuidando do barco. Se de vez em quando você acha que Jesus está dormindo lá na sua casa, ele pode até tirar um sono, porque ele colocou você lá para cuidar da barca da sua casa. Pelo batismo você recebeu de Jesus uma unção nova, você é membro da igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Ao invés de se desesperar porque a barca da sua casa, da sua família ou da igreja está enchendo com as ondas violentas e as tempestades e as ventanias que entram lá dentro e está arrebentando com tudo, ao invés de se desesperar, pergunte a Jesus: Senhor, o que o Senhor espera de mim como cristã, como cristão? Eu pergunto, eu não, o Evangelho faz uma pergunta para mim e para você. Começou a soprar uma ventania muito forte, as ondas se lançavam dentro da barca, a barca começava a se encher. Tem muita ventania e muitas ondas ameaçando as barcas nossas hoje em dia? Da nossa igreja. Quais são as ventanias? A barca representa o templo. O mar representa as tribulações e as ameaças que a igreja enfrenta. Os discípulos que estão dentro da barca representam a comunidade de fé. As ondas e a ventania que ameaça virar tudo, arrebentar com tudo e não deixar sobrar nada, nós podemos facilmente identificar hoje. Imagine a sua casa como uma barca. Você é a comunidade de fé dentro da sua casa. A igreja, a ventania e a tempestade que ameaça hoje a igreja. Esse templo é a barca, nós somos a comunidade de fé. Quais são as ventanias que nos ameaçam hoje? Quais são as ondas que ameaçam afundar a igreja hoje? Existem muita ventania e muitas ondas nos ameaçando? Como é que chama hoje a ventania e as ondas perigosas que ameaçam afundar a sua família, sua casa, seu casamento, a sua fé, a igreja? As drogas, falta de fé, que mais? A infidelidade, a ambição.
Como é que chama? Quais são os nomes da ventania e das ondas fortes que ameaçam afundar a igreja hoje? A barca hoje? A ganância, a inveja, a falta de diálogo, a bebedeira. Quais são os nomes das ondas e das ventanias de hoje? A falta de amor, a ideologia de gênero, que homem com homem, mulher com mulher, amontoado junto é família também, pode casar, pode homem com homem, mulher com mulher, pode juntar, pode ter filho. Está ameaçando afundar a barca da família, não está não? Claro que está ameaçando. Olha a violência da parada gay lá em São Paulo. Claro que está ameaçando afundar a família e levar tudo para o fundo do mar. O que mais está ameaçando a família hoje? A comunidade, a família, a igreja. A preguiça, a falta de coragem. O que mais? Lembra o evangelho de domingo passado? De que o evangelho falava? Faça um esforço agora, dê uma espremida na memória aí para recordar. De que o evangelho falava? Da sementinha de mostarda. O problema é grande, a tempestade é grande, a onda que está vindo é grande, a ventania é grande. Como é que você vai enfrentar a ventania, a tempestade, as ondas? Com a fé, com a sementinha de mostarda. É pouquinha, semeia essa sementinha. É o que vem agora. Vamos ver? Vamos ler o versículo 38 até o final. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, bem forte toda a igreja, grita: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. O que vocês acham? Que Jesus se importa ou não se importa com a nossa barca correndo risco de afundar? Jesus se importa ou não se importa com a sua família correndo risco de afundar? Versículo 39. Leia comigo. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar. Brada a igreja. Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Engraçado, porque os discípulos, Jesus falou da sementinha de mostarda, do mistério do reino de Deus, escondido no segredo das coisas mais pequenas. Semeia, faz a sua parte. Os discípulos não chegam humildemente em Jesus, dá uma acordada carinhosa em Jesus, fala: Senhor, nós estamos precisando da sua ajuda, orienta a gente o que fazer com essa tempestade. Os discípulos não têm humildade e pequenez da sementinha de mostarda, não. Os discípulos chegam em Jesus arrogantes, gritam com Jesus: Senhor, estamos perecendo e tu não te importas, vai ficar aí dormindo. Ele que já foi chamado de louco pela família, de possuído por Beelzebu pelos mestres da lei, agora os próprios discípulos falam que ele não está nem aí pela barca que está afundando, perecendo. Muita humilhação que Jesus enfrenta por nós, não é? Nós muitas vezes não reconhecemos quem é Jesus e não lidamos com a autoridade de Jesus e não permitimos a autoridade de Jesus em nossa vida. A gente está sempre gritando e berrando com Jesus, como se fosse Ele o nosso servo. A bronca que os discípulos dão em Jesus. Jesus se levanta e ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Se a gente recordar, para quem é que Jesus falou isso já? Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Para quem é que ele falou isto? Para Satanás. Você lembra? Há uns 5, 6 domingos atrás, lembra? Ele estava na sinagoga e um homem possuído por Beelzebu, pelo demônio, começa a dizer: eu sei quem tu és o santo de Deus, vieste para nos destruir. Lembra?
Jesus falou: silêncio, cala-te. A mesma coisa que Jesus falou para Satanás, ele fala agora para o vento e para o mar: silêncio, cala-te. É engraçado que para um fenômeno da natureza, Jesus dá o mesmo tratamento que ele deu para Satanás. O que isso indica para nós? Que Jesus tem autoridade sobre tudo. Seja o demônio, seja as tempestades, sejam as enfermidades, sejam as dificuldades na vida, seja a morte, seja o pecado, seja qualquer realidade que ameace a nossa vida, qualquer realidade que ameaça tirar de nós aquela paz de filhas e filhos de Deus, Jesus tem autoridade para dizer: silêncio, cala-te. Você tem chamado Jesus para Ele ordenar e mandar calar e fazer silêncio as ventanias e as tempestades que sua vida tem enfrentado, que a sua casa, seu casamento. Você tem dado a Jesus a autoridade. Você tem dado a Jesus a autoridade para mandar calar, para mandar silenciar as tempestades que têm ameaçado afundar sua vida. Você vai atrás de Jesus, buscando e confiando que Ele pode mandar calar as tempestades da sua vida. Que ventania, que onda violenta hoje Jesus tem poder de entrar no seu coração, na sua alma, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, e dizer: silêncio, cala-te. O que é que você precisaria dizer para Jesus? Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude. Manda silenciar, manda calar essa violenta tempestade da minha vida. Agora, o vento cessou e houve uma grande calmaria. Versículo 40, pegue lá comigo. Então Jesus perguntou aos discípulos: brada, igreja, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Duas coisas que ameaçam afundar a barca. Quais são as duas coisas? O medo e a falta de fé. Existe muito medo e muita falta de fé em nosso meio hoje em dia? Por isso é que a barca está afundando. Lógico, somos um bando de medrosos. Faz poucos dias eu preguei aqui dizendo que tem dois tipos de medrosos na igreja. Tem os que vêm para a igreja porque morrem de medo do capeta, e os que vêm para a igreja porque morrem de medo de Deus. Não tem não? Tem gente que tem um medo de Deus, igualzinho tem medo do capeta, e vai para a igreja e acha que tem fé, que porque vai para a igreja e reza, e reza, e reza. Mas o que move a reza dele não é confiança, não é fé, não é outra coisa senão medo. Isso existe? Isso existe? Gente medrosa não é gente que confia na autoridade de Jesus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Erguendo as mãos, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus.
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Os discípulos estão com medo da ventania e do mar. E Jesus mostra que a maior ventania é ser medroso. E o mar mais perigoso que pode engolir tudo é a falta de fé. Minha gente, ter fé em Jesus, estar na barca de Jesus, ser membro daquele grupo que vive na barca com Jesus, não significa que você não terá tempestade em sua vida. Eu tenho repetido insistentemente na quantidade de católicos que, escutando a propaganda das igrejas evangélicas, vão para lá para ficar livres das tempestades e das ventanias. Sai da igreja porque tem medo das tempestades e das ventanias. Aí vai para lá para a igreja e vira escravo de medo do capeta e medo de, se não pagar o dízimo, Deus castigar e mandar a desgraça maior ainda. Se torna um refém, um sequestrado dos assaltantes com o microfone na mão, ameaçando e passando medo, dizendo que você está com capeta. Se você não der sua oferta do jeito que o padre, o pastor está mandando, você vai ter uma praga, uma desgraça na sua vida. Eu tenho dito quase todos os domingos que hoje nós somos uma igreja tomada por uma fragilidade enorme, porque nós queremos um Jesus que garante para a gente ficar livre das tempestades. E as tempestades, minha gente, elas vão sempre vir, a ventania sempre virá, as ondas violentas sempre virão, e Jesus, ao invés de nos dar medo e fraqueza, Ele nos dá coragem e fé para enfrentar as tempestades. A coragem nossa, a fé nossa, não garante que nós não teremos ventania, tempestade e ondas violentas, mas a nossa fé e a nossa coragem em Cristo garante que nenhuma ventania, nenhuma onda do mar, nenhuma tempestade vai afundar a nossa barca. Tá claro? Tá claro? Jesus fala para mim, fala para você, para cada um de nós. Muitas vezes nós queremos que Jesus manda calar a ventania e a tempestade que é grande demais, mas nós temos que falar para Jesus: Jesus, entra na minha mente, no meu coração. Jesus, dá uma palavra brava lá dentro: silêncio, cala-te. Porque nós estamos sempre tomados pelas preocupações, pelos problemas, pelas aflições, pelos problemas, pelo medo. E Jesus, nós temos que falar para Jesus: Jesus, entra no meu coração hoje, fala para o meu coração: silêncio, cala, diacho de coração, medroso, perturbado, aflito. Jesus, a minha mente não desliga. Jesus, entra na minha mente e diga hoje, agora: silêncio, cala-te. Silêncio, cala-te, porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé. Versículo 41, leia comigo toda a igreja, bem firmes. Eles sentiram um grande medo. Ai, 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 tá vendo? Tá vendo? Enquanto está ruim, pode ficar pior, né? Leia. Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, brada a igreja: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus já mandou Satanás calar e sair do homem, o Satanás saiu e calou, lembra? Agora Jesus mandou o mar,
o vento e o mar calar, silenciar, o vento e o mar obedeceram a Jesus. Sabe qual é o problema? Eu falei há uns dias aqui, vou repetir. Para nós o problema hoje não é mais o demônio. Para nós o problema hoje não é mais a morte. Jesus tem autoridade sobre o demônio. Com o demônio, Jesus não vai conversar com ele perguntando se você quiser, se você não quiser. Com a morte, Jesus não vai dialogar com a morte, perguntar se a morte quer, se a morte não quer. Com o pecado, Jesus não vai dialogar. Agora comigo e com você, Jesus vai dialogar. Ele vai perguntar se a gente quer. O problema é que o mar obedece Jesus, o vento obedece Jesus, o diabo cala a boca e vaza para longe de Jesus. O problema é que nós não sabemos obedecer Jesus. Isso existe? Esse problema existe? No mundo nosso, em que obediência é uma palavra assustadora, esposa e esposo não se obedecem, filho não obedece mais pai, pai e mãe não obedecem mais à igreja, ninguém obedece ninguém. Na sala de aula a criança pode aprontar tudo, que se o professor for firme com o menino, o pai e a mãe vai para a porta da escola e entra com processo contra o professor e contra a escola, porque resolveu dizer para o menino ter limite. Obedecer a Jesus significa, pegue a primeira leitura, obedecer a Jesus significa permitir que Jesus ponha limite. Educar uma criança para a obediência significa ensinar a pôr limite na vida de uma criança. Essa primeira leitura é difícil, a nossa língua portuguesa ela é muito complicada. É uma leitura enorme com uma interrogação no final, que é difícil demais acertar a pontuação dessa leitura. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, Jó falando para Deus que a tempestade ia engolir tudo, que Deus não era tão poderoso assim como Jó sempre acreditou. Os amigos de Jó estão todos falando para Jó, esse Deus que você confia não vale nada, olha o que a tempestade está fazendo. E Deus lá do meio da tempestade fala para Jó. Vamos ler juntos? Versículo 8. Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto no seio materno, quando eu lhe dava nuvens por veste e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse, até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Obediência significa ter autoridade para dizer para uma criança, até aqui você vai chegar, até aqui bichinho, cessa a arrogância das suas ondas, menininha, menininho. O problema é que essa palavra obediência, ela se tornou uma ameaça para nós. A nossa sociedade moderna, sobretudo vocês pais e mães com 35, 40 anos aí, até os 50, vocês foram criados, na maioria das vezes, num ambiente muito severo, pai e mãe muito rígido. Aí você pensou, eu quero ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. Então, o meu filho, eu nunca quero tratá-lo do jeito que meu pai e minha mãe me tratou. Aí você deixa o filho fazer tudo. E aí está nessa desordem que o mundo está. O diabo tomando conta. A tempestade e a ventania tomando conta. Ninguém obedece mais ninguém. Domingo passado, tinha uma menina adolescente com um namorado aqui na igreja. O pai, a mãe, a família todinha aqui na igreja. Aí lá pelas tantas, na pregação, ela sai. A mãe ficou morrendo de vergonha, terminou a missa. Lá na porta, a mãe falou, padre, o que eu faço? Padre, não obedece. Olha, saiu da igreja. Aí eu falei assim para a mãe, chega lá em casa, põe ela sentada, pega a pregação na internet e fala, agora você vai ouvir. Aí a menina falou para mim assim, padre, obrigado não adianta, obrigação não pode ser obrigação não. Eu falei, tem que ser uma obrigação. E o mais grave, filha, tem que ser por obrigação e a gente submeter por obrigação e por gratidão. É por causa da gratidão que a gente se submete à obrigação. E a segunda leitura fala exatamente disso, pegue comigo.
Olhe lá, da carta de Paulo aos Coríntios. Olha que coisa impressionante para você pai e mãe, para você esposa e esposo. Por que que nós vamos obedecer a Jesus, às regras de um casamento, às regras de pai e mãe, de filha e filho? Por que que nós vamos ter as regras e a obediência? Diz o apóstolo Paulo: irmãos, o amor de Cristo nos pressiona. Vamos ler juntos? Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona. Leia. Pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. Leia. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmo. Eu não vivo mais para mim mesmo, não. Uma menina, um menininho manda num pai e numa mãe dizendo assim: ah, você quer me pressionar? Esse negócio de regra não é assim não, no seu tempo era assim. Ninguém é obrigado a nada. Aí você, pai e mãe, mete a mão e fala: o amor de Cristo é que nos pressiona a botar regra aqui, bichinho, vem cá. Porque Cristo morreu por todos. A partir da cruz de Cristo, ninguém mais vive para si mesmo. Ninguém mais vive para fazer a sua vontade, só o que eu quero, só o que eu gosto. Não! Você está nessa família, você está nessa casa, você tem a missão de ajudar essa casa não afundar com a ventania, não afundar com as ondas, não afundar com as tempestades. Você não vive mais para você no seu quarto e no seu celular e no seu computador e na sua televisão, não. Você não vive mais para si mesma, para si mesmo. Você vive para os outros. Minha gente, qualquer ventinho tira as nossas crianças e adolescentes da igreja. Porque o mundo de hoje ensina que felicidade é cada um viver para si mesmo. Olha a porcaria dos atores e das atrizes das novelas e das televisões. O orgulho delas é dizer quantas vezes já casou, largou, casou, largou, casou, largou. O mito, o modelo, o ídolo nosso são essa porcaria. Não, depois que Cristo morreu por todos, ninguém mais vive para si mesmo. O amor de Cristo nos pressiona. Isso não é um peso. Viver a obediência, viver a regra dentro dessa barca na família, viver a regra dentro dessa barca numa escola, na igreja, não é por uma escravidão, é por gratidão por aquilo que Cristo fez por mim e por todos. Nós perdemos a noção, minha gente. Nós somos escravas e escravos do si mesmo. Um grande pregador disse uma coisa há uns anos atrás, num retiro que eu fiz, que me marcou muito. Ele disse que a maior conquista do mundo moderno, foi a ideologia consumista dos prazeres do mundo. Convenceu os véi e as véia, nós com mais de 40, é tudo véia e véia. Eu já estou bem mais ainda, com mais de 50. Esse pregador disse: o mundo moderno convenceu os véi e as véia a se comportar como adolescente. Quem cuida de pai e mãe idoso sabe o trabalho que nós véia e véia estamos dando. Porque nós estamos ficando custoso. Nós queremos viver para nós mesmos. Se o trem não for do jeitinho que eu quero, nós estamos custosos, minha gente. Ao invés de nós amadurecermos os adolescentes e os jovens, não, eles é que puxaram nós para lá. Os velhos e as velhas ficaram adolescentes. Se a tempestade é grande, olhemos para a obediência de Cristo morrendo por nós, que a gente vai dizer assim: cada um larga o que é seu, ninguém mais vive aqui em casa para si mesmo, ninguém vive mais na igreja para si mesmo, mas vivemos para todos do jeito que Cristo morreu por todos. Versículo 17, último parágrafo da segunda leitura. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Ninguém mais vive para si mesmo. O amor de Cristo nos pressiona.
Nessa barca, se tem alguma ventania me tirando dessa barca, da minha família, da minha casa, da minha igreja, o vento nenhum vai me carregar não. O vento vai levar a barca inteira para onde Cristo quer, mas o vento não vai me tirar dessa barca. Inclina a sua cabeça, feche os olhos, renove sua aliança com Jesus agora. Fale com Jesus, que se as águas do mar da vida quiserem afogar você, sua família, seu casamento, fale para Jesus que você quer segurar na mão dele, que você quer ser dirigida, conduzido por ele. Fale para ele, confesse sua fé e sua confiança nele, na obediência a ele, que você não vai viver mais para si mesma, para si mesmo. Águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Põe a mão no seu coração, canta isso para você. Se as tristezas cante rezando isso para você, para sua casa, para o seu casamento, para a sua fé, para a sua igreja. Cante isso. Na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Tua mão erguida para o céu ainda. Diga comigo: Jesus, por seu sangue derramado na cruz, por sua morte, pela autoridade da sua ressurreição, manda calar agora toda tempestade, toda ventania, toda agitação do meu coração, da minha mente. Jesus, manda calar, silenciar a tempestade da minha casa, da minha família, da minha fé. Jesus, manda calar toda tempestade que ameaça a barca da sua igreja, a nossa comunidade. Põe a mão no seu coração, feche os olhos e comece a agradecer a Jesus, porque Ele mandou calar, porque Ele fez silenciar com autoridade a tempestade, a ventania, as ondas violentas que ameaçavam afundar você, sua casa, seu casamento, sua fé, sua paz, sua confiança. Tudo que tomava você de medo e de assombro, Ele fez calar. Obrigado, Jesus. Sua autoridade é maior que qualquer ventania. Seu poder é maior que toda tempestade, Jesus. Sua autoridade é maior que todo medo meu, toda fraqueza da minha fé. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem poder sobre toda tempestade em minha vida, em nossa vida. Obrigado, Jesus. Eu não vou viver para mim mesmo. O seu amor vai me pressionar a viver para os outros. Eu sou uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Eu sou uma criatura nova. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.
Amém. Amém. Amém.